Pode começar, Alexandre. Bom, uma boa noite, então. Feliz sábado a todos. Prazer estar aqui com vocês. Agradeço o convite do Jonathan, meu querido irmão, amigo. Prazer em conhecer todos vocês. Espero que estejam ouvindo bem aí. O som está saindo bem? Pra mim, sim. Para mim também. Sim, Tudo bem? sim. Muito bem. Eu gostaria, primeiramente, antes de analisar aqui algumas coisas que, de certa forma, cumprem as profecias relacionadas ao ecumenismo, a questão do comprar e vender, a questão de um dia que será fixado para todos os povos, nações, dentro de uma nova religião que será estabelecida. Queria fazer aqui uma análise que se encontra na segunda epístola de Pedro, se vocês puderem acompanhar a leitura, na segunda epístola de Pedro, capítulo 3, começando ali no versículo 3. Segunda epístola. Segunda epístola de Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 3. Então nós vamos usar isso aqui como pano de fundo. Aí no final, eu vou ler aqui um artigo. A campainha tocou. Que legal, hein? Quer dar uma atendida Atento lá? ou não? O que você acha? Dá uma atendida lá. Pode ir. Então, todos acharam? Segunda de Pedro 3, a partir do verso 3? Amém. Tudo bem? Bem, Então o que diz aqui, ó? Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões. Versículo 4. E dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então o que acontece? Quando nós analisamos ali, por exemplo, se você puder ficar com o dedo aí ou com a fitinha da sua Bíblia, para a gente ir voltando aqui, a gente vai lá para Gênesis capítulo 6, versículo 5. Porque Jesus, Mais uma ele irmã disse- aí. Olá, tudo bem? Irmã Juliana. Seja bem-vinda. O que acontece? Lá em Gênesis capítulo 6, porque Jesus diz que como nos dias de Noé e como nos dias de Sodoma e Gomorra, assim seria a vida do Filho do Homem, né? Quando o Filho do Homem estivesse prestes a vir nas nuvens dos céus. Lá em Gênesis capítulo 6, versículo 5, Gênesis 6,5 diz assim: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. É o que nós estamos vendo hoje, né? Muita maldade, coisas assim terríveis estão acontecendo, né? E muitas pessoas ficam assustadas, até as pessoas assim que não têm assim o temor de Deus, que de repente não conhecem muito das Escrituras, de certa forma, através da luz que elas têm, o Espírito Santo acaba atuando na mente delas para que elas façam uma análise de que nós estamos vivendo no fim do mundo, né? Muitas delas citam, usam essa expressão, olha, é o fim do mundo. Por quê? Porque assim como foi naqueles dias, está sendo hoje também. Muito bem. Voltando lá para a segunda de Pedro, capítulo 3, nós vimos que as pessoas, versículo 3, no finalzinho, segunda epístola de Pedro, capítulo 3, finalzinho do versículo 3 que nós já lemos. Andando segundo as suas próprias paixões. Então o que acontece? Se a gente analisar de alguns anos para cá, por exemplo, do ano 2000 para cá, nós já estamos em 2019, né? Vocês podem perceber que houve várias expectativas acerca do fim do mundo, né? Fim do mundo, volta de Jesus, arrebatamento da igreja. A gente não vai entrar no mérito agora em relação à forma como Jesus virá, né? Porque aí seria uma coisa mais teológica. Mas, enfim, dentro dessa expectativa que muitas pessoas geraram em torno da volta de Jesus, independente da forma que ele virá, então, no ano 2000, por exemplo, muitas pessoas achavam, né? Tinha até aquele ditado: de 1000 passou, mas de 2000 não passarás ou não chegarás, alguma coisa assim. Aí passou o ano 2000, tudo aconteceu normal, nada de novo, exceto lá em 2001, que teve o atentado das Torres Gêmeas, e nós sabemos que a partir de então, uma agenda
começou a ser observada, né, até eles implantarem em definitivo uma nova ordem mundial que vai estar relacionada à economia, à religião e assim por diante, política e tudo mais. Mas, enfim, conforme a gente foi avançando, aí 2002, por exemplo, houve algumas expectativas também em relação ao fim do mundo e nada aconteceu. 2012, não é isso? Se eu estiver enganado e errar algumas datas aqui, vocês me corrijam. 2012 havia uma expectativa de que ia acontecer algumas coisas até relacionadas àquele calendário maia. Isso, Teve exatamente. até, teve até um filme que foi lançado Aham, sobre isso daí, né? sim. O que aconteceu? Nada. Não aconteceu nada. Aí depois. Eu penso, Oi? Alexandre, eu penso que essas coisas, assim, a gente pode estar comentando aqui, se tiverem alguma colocação enquanto o Alexandre está fazendo, que seja dentro do assunto para ele não perder a linha de Sim. raciocínio dele, né? Mas eu penso que essas Uhum. datas, essas questões assim, são justamente para tirar o foco das pessoas e de alguma forma cauterizar a ideia de que o mundo vai acabar e que Jesus vai voltar e que essa terra vai ter um fim, entendeu? Então, eu acho que esses montes de data aí são até ligadas a isso daí, né? Né? Mas eu queria focar também em relação ao que você falou, eu queria focar aqui nesse contexto de andando segundo as suas próprias paixões. Por quê? Agora, recentemente, em 2018, se eu não me engano, 2017, 2018, fizeram até uma análise em relação a algumas constelações no céu, em relação ali a mulher de Apocalipse ali, capítulo 12, né, o alinhamento dos planetas, aconteceu Sim, agora sim. recentemente, né, e eles achavam que ia acontecer um arrebatamento, e vídeos foram feitos, e aquelas expectativas e tudo mais. Agora, onde eu chegar? Presta atenção. À medida que as coisas, né, não iam acontecendo conforme as pessoas esperavam, não sei se vocês perceberam, as pessoas começaram a desanimar, e elas começaram a partir para um viés assim, para uma outra linha de expectativa que a gente pode batizar de humanismo, que inclusive o Papa Francisco está ensinando isso daí. Depois a gente vai comentar mais sobre isso. Que na verdade não vai ter essa coisa de volta de Jesus, arrebatamento. Na verdade, a volta de Cristo é o mundo passar por uma nova era, né? Uma era de paz, de respeito mútuo entre as pessoas, entre as nações, Então, para o né? Papa Ou seja, Francisco não tem essa de que Jesus volta, ou seja, é uma nova era. Jesus continua lá em isso, cima e a gente aqui embaixo. Isso, quem resolve o problema da humanidade somos nós. Olha só um exemplo claro disso. Por exemplo, você pode ver que muitos youtubers que estavam ali empolgados com essa questão de pregar que Jesus agora ia voltar, não, no ano agora tal vai acontecer e tal, não sei o quê. Você pode ver que hoje eles viraram ativistas políticos. O que eles falam hoje na mídia? Só sobre política. Uhum. Você pode ver, tudo que está relacionado ao governo Bolsonaro, por exemplo, Bolsonaro falou alguma coisa, eles vão lá e discutem o que ele falou, o que o general Mourão falou, o que o Trump falou, né, falando agora um pouco das outras nações também, ou seja, você pode, elas perderam, de certa forma, o gosto de pregar o evangelho, de pregar essa esperança maior que é a volta de Cristo, e focam agora na política. Não, vamos fazer nossa parte para que nós resolvamos as questões da nossa nação, os problemas da nossa nação e tudo mais. Isso é humanismo. E pegando carona nisso daí, o que acontece? Agora é o ponto principal aqui, ó. Lá no finalzinho do versículo 3, da segunda epístola de Pedro, capítulo 3, diz: andando segundo as suas próprias paixões. Por quê? À medida em que as expectativas que eram geradas acerca de Jesus voltar e esse mundo acabar e nada acabou, o que começou a acontecer com as pessoas? As pessoas começaram a dar uma maior vazão às suas paixões. Como diz lá em Gênesis, né? Ou seja, a maldade aumentou. Lá diz que o pensamento das pessoas era continuamente mal. Uhum. Quando a gente analisa lá Sodoma e Gomorra, o que acontecia? Eles foram tão fundo no pecado, que quando aqueles anjos foram lá advertir Ló para que ele saísse daquela cidade juntamente com a sua família, aquelas pessoas queriam ter relações íntimas com os próprios anjos. Queria abusar, na verdade, né, Alexandre? Eles queriam abusar, né? Eles não era nem simplesmente ter relação sexual, eles queriam pela força, né? Sim. E aí o que acontece?
Não sei se vocês estão entendendo. À medida em que nada vai acontecendo de novo, e aí a gente vai focando assim, Jesus não vai voltar mesmo, isso é uma lenda. Você pode ver, na verdade, hoje, muitas pessoas não estão acreditando mais que Jesus vai voltar, que o mundo vai acabar. Ou seja, nós é que vamos resolver o problema da humanidade do mundo. Não, o presidente, o Bolsonaro é que vai resolver o problema do Brasil. O Trump é que vai resolver o problema dos Estados Unidos. O Macron que vai resolver o problema da França. E aí eles vão falando só de política e tal. Ao mesmo tempo, as pessoas vão dando vazão às suas paixões, ou seja, a pessoa, por exemplo, que ela tem uma certa tendência para o mal, então ela vai se entregando. O fim do mundo não vai existir mesmo, o negócio de Jesus é mentira, a volta de Cristo não tem nada a ver. Eu sou isso mesmo que eu sou, né? Vou me entregar, vou dar vazão a essa minha tendência, e aí vai aumentando o número de várias coisas e práticas, né, que as pessoas acabam praticando que estão contrariamente à palavra de Deus, de forma que as pessoas passam a não ter mais domínio sobre as suas paixões. E é isso que a gente vê hoje em dia. Isso é propagado na televisão, isso é propagado nos filmes, nas novelas, né? O que a gente vê no dia a dia ao nosso redor, ou seja, as pessoas então começam a andar segundo as suas próprias paixões. Ao mesmo tempo, essa questão da política, da economia, as pessoas discutem muito isso, repetindo, né? Todos aqueles youtubers, ou a maioria deles, que falavam sobre religião e que desanimaram porque nada aconteceu, não teve arrebatamento coisa nenhuma, Jesus não voltou coisa nenhuma, eles então falam agora só sobre política. Satanás então vai usando isso exatamente para distrair a nossa mente, que é mais ou menos o que você, John, está falando no começo lá. Distrações. Olha que interessante. Jesus fala lá no Evangelho de Lucas, quando virem essas coisas acontecendo, erguei as vossas cabeças e exultai, porque a vossa redenção se aproxima. Olha que interessante aqui o raciocínio. Nós estamos vivendo exatamente no momento onde a gente mais deveria estar atento. Por quê? Porque à medida em que Jesus não voltou, todo mundo aguardava acontecer alguma coisa, não aconteceu até agora, desde o ano 2000 para cá não aconteceu nada. Então as pessoas agora começam a falar só de política, de economia. As pessoas se entregam às suas paixões de uma forma muito mais desenfreada. As coisas vão saindo fora do controle, como a gente está vendo. Exatamente no momento em que a gente deveria o quê? Elevar a nossa mente aonde agora? Aonde Jesus está agora? Santuário. No Santíssimo. Santíssimo. Quem não estiver falando, sempre que for falar, deixa no mudo. Aí quando for falar, tira do mudo, porque senão acaba atrapalhando. Isso. Então o que acontece? Satanás então vai usando todas essas distrações para que a gente não eleve a nossa mente lá no Santíssimo, onde ele está passo a passo, dia a dia, selando a gente para a vida eterna, nos dando poder e permitindo que a gente seja cheio do Espírito Santo para concluir essa obra, né? Vamos continuar. Ali diz, por exemplo, no versículo 5 da segunda epístola de Pedro, capítulo 3, porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Versículo 6, pelas quais veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Versículo 7, ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos ímpios. Vamos parar por aqui um pouquinho, porque depois a segunda parte, que é uma parte que fala mais sobre preparo, vou deixar para o final, que é a cereja do bolo, né? Então nós estamos fazendo um bolo aqui e depois a gente vai pôr a cerejinha lá. Então o que acontece? Vamos recapitular aqui. Como nos dias de Noé, como nos dias de Sodoma e Gomorra, é exatamente como nós estamos vivendo hoje, correto? Houve uma grande expectativa de que o mundo iria acabar desde o ano 2000 para cá. Filmes foram lançados, vídeos foram feitos acerca desse assunto. Esses ativistas apocalípticos, entre aspas, né, youtubers, que falavam sobre isso, hoje migraram para falar sobre humanismo, ou seja, vamos falar sobre política, sobre governo, porque somos nós que vamos resolver o problema da humanidade. Ao mesmo tempo, as pessoas entendendo que nada de novo aconteceu, que tudo é que o sol nasce, o sol se põe, né?
Vem a primavera, vem o verão, vem o inverno, vem o outono, tudo normal. Se entregam então às suas paixões, dão vazão a elas, passam a não ter mais domínio próprio. E através de tudo isso, Satanás usa tudo isso como distrações para tirar a gente do foco que é erguer a cabeça, elevando a nossa mente ao Santíssimo, onde Jesus está ali por algum pouco de tempo, por algum espaço de tempo, ainda talvez mais, antes de dizer o que? Está feito, né? Está feito. Muito bem. O que acontece? Vamos falar um pouquinho então sobre sinais. Os sinais que realmente deveriam nos deixar atentos mesmo. Por quê? Porque é uma rede, né? Uma rede que Satanás lança, e nessa rede vem tudo que você pode imaginar. Criação do terceiro templo, né? Acredito que vai ser criado um terceiro templo lá de Salomão, onde vão voltar a sacrificar animais. Aí eles acreditam que vai surgir um personagem, esse personagem será o anticristo, e ele vai reinar durante 7 anos, e na metade desses 7 anos ele vai quebrar o pacto que ele fará com Israel, aquela coisa toda, né? Enfim, é uma salada de interpretações, e é aí que nós devemos entender qual o verdadeiro conceito profético, para que a gente não seja enganado. Nós sabemos que o relógio profético não é Israel. Israel não é o Tonzinho tá miando aqui, vocês não ligam não, viu? Se aparecer aqui, ele quer pregar também. Se o miado do Tonzinho aparecer, vocês não ligam não, porque o Tonzinho gosta de pregar também, o gatinho aqui, né, Tonzinho? Então o que acontece? O relógio profético não é Israel. Roma, o papado romano, né, usa tudo isso como cortina de fumaça. Para quê? Para tirar a gente do foco. Ó, terceiro templo, né? O anticristo. Quem será o anticristo? Emmanuel Macron da França? Né? Ou o príncipe Harry, lá da Inglaterra? Será que aquela Greta, é Greta? Não sei, eu nunca sei Greta, soletrar Greta. Greta, eu não sei soletrar o segundo nome dela, que é difícil. Nem eu. Se alguém souber, Greta. Né? Será Greta? Aliás, alguns tabloides e jornais aí estão dizendo que a Greta é a substituta de Jesus. Nossa. Né? Exatamente. Então, veja bem, o papado romano, que cria toda essa Babilônia, essa confusão, usa isso como cortina de fumaça para tirar a gente do verdadeiro foco, né? Por quê? Porque o relógio profético é o quê, pessoal? O relógio profético é o quê? Os Estados Unidos da América do Norte. E o papado romano. E aí entra aquilo que o Joãozinho estava falando quando a gente estava comentando antes do Hangout começar. Dia 14 de maio do ano que vem, o Papa vai reunir diversas lideranças políticas, sobretudo religiosas, para cobrar no aniversário de 5 anos da encíclica Laudato Si, onde ele ensina como nós podemos colaborar para preservar a nossa casa, né? A nossa casa em comum, que é o quê? O planeta, né? Uhum. E lá ele vai cobrar o quê? Ele vai cobrar ações concretas. E outra, concretas. Ele fala que precisa disso com urgência, né? Com urgência. Com urgência, tomar... E outra, ele tem outra fala dele que fala que tem, no caso ele falando, temos que ser corajosos a mudanças. Sim, né? E exatamente. Isso dá margem para muita coisa, né? Até porque quem vai fazer a reunião é ele. É a mesma coisa, você convida, né, a gente para ir na sua casa e você vai estar falando quem vai ser a pessoa principal ali, né? A gente até falou semana passada. A pessoa principal, quem vai estar dando a regra e quem vai estar comandando o evento é você. Então, e ele colocou também, assim, entre linhas, que quem não for a este evento dia 14 de maio de 2020 está contra as necessidades da nossa casa comum, que é a Terra, né? Então nós percebemos que aos poucos nós estamos sendo colocados em evidência, porque à medida em que as coisas vão apertando, vão se afunilando, então nós vamos sendo colocados sobre a parede. Então vai chegar uma hora que alguns assuntos que estão relacionados à nossa fé vão ser trazidos à tona também. Por que isso não está acontecendo agora? Porque Deus está segurando, queridos e queridas. E interessante que, de certa forma, apesar de tudo, né,
O governo Trump e o governo Bolsonaro, de certa forma, eles são oposição a esse tipo de ativismo do Papa e dessa Greta também aí, viu? Por quê? Porque Deus ele está segurando, Deus ele ainda está chamando, mas é óbvio que as coisas vão ficando cada dia mais difíceis. Mas enfim, quando for comemorado lá os 5 anos de aniversário dessa encíclica, interessante que lá na encíclica existem mais ou menos 4 ou 5 artigos que ele dedica só sobre a questão da importância da guarda do domingo, para que através da observância do domingo também nós cumpramos uma certa regra de proteger o planeta. Né? Interessante, né? Muitas pessoas talvez possam pensar assim, o que tem a ver a observância do domingo na questão de proteger o planeta? Não parece que é uma mensagem subliminar na encíclica dele? Alguém gostaria de fazer um parênteses aí, de comentar isso antes de eu continuar aqui? Mas só repete a sua colocação aí que não ficou muito claro, eu acho. Por exemplo, lá na encíclica Laudato Si, ele fala como que nós podemos colaborar para proteger o nosso planeta e preservá-lo para as próximas gerações. Ou seja, o humanismo novamente, né? Porque dá a impressão que o mundo nunca vai acabar, né? Isso aqui vai existir para sempre. Agora, o que tem a ver a observância do domingo? Porque lá ele coloca de 4 a 5 artigos dedicados à guarda do domingo, como também um ponto que ajudaria a preservar o meio ambiente ou o planeta. O que tem a ver a guarda do domingo com isso? Não parece uma mensagem subliminar? Não parece uma coisa meio subliminar? Talvez algumas pessoas tenham dificuldade de entender como que o domingo se encaixaria nessa questão do planeta. Eu assisti, estão me ouvindo? Perfeitamente. Eu assisti um vídeo, tem 7 capítulos, 7 partes lá no YouTube, chamado Laudato Si, né? E aí eles explicam, com participação de padres, pessoas espíritas, monges e, enfim, várias religiões ali, eles comentando partes da encíclica. E eles citam a respeito do que havia no passado lá em Levíticos, né, que fala sobre o descanso e tal, e eles falam que a terra precisa também descansar, isso tornaria, então, o planeta melhor e tal. Eu queria pensar assim, você falou sobre as pessoas se desencantarem com a volta de Jesus, em perceber que ele lutou em 2001, ele passará e aquela coisa toda, até o filme lá que nada aconteceu também, depois teve os astecas, os maias, sei lá, com não sei o que ia acontecer, enfim. Eu fico meio assim pensando, porque nós principalmente adventistas, né, nós queremos muito que as coisas aconteçam, apesar da gente não estar preparado, porque se somos às virgens, estamos dormindo, a gente não está preparado para coisa nenhuma. Essa é a verdade, e a Ellen White fala para a gente nem orar. Não ore, não peça que venha, porque não é fácil, o negócio o bicho vai pegar. Mas, assim, eu tenho um medo, muitas vezes, de acontecer com a gente o que aconteceu com esses youtubers que você estava falando, né? A gente focar muito nessa questão da encíclica e chegar em 2014, 2020, no dia 14 e tal, e nada também acontecer, quer dizer, então, é um ponto, assim, algo, tipo assim, a gente está num iceberg, ou sei lá o que, é algo assim muito. Mas, João, sem chão de repente. Não estou desanimando, eu estou pensando assim que eu não sei. Eu também via reportagem, eu vi né, mas a gente não pode entender, João, que, por exemplo, no dia 14 de maio de 2020, as coisas vão, tipo assim, o decreto dominical vai sair. Não, a gente não. Até porque o Espírito de Profecia fala que essas questões vão ser bem evidentes quando a Terra estiver em grande destruição, né? Mas respondendo à questão do Alexandre, pelo menos a primeira cidade no Brasil onde um decreto dominical foi implantado é a cidade de Manhuaçu. E aí, o objetivo desse decreto era o quê?
as pessoas terem tempo com a família. E tanto é que dia de domingo em Manhuaçu é tipo um deserto. Ou seja, a correlação está entre a família e o descanso. O descanso para você estar com a família, o descanso para a natureza, né? Então eu acredito que seja nesse âmbito aí que as coisas podem acontecer, né? O Papa falando sobre o descanso do sábado, aliás, do domingo, em relação à natureza. Entendeu? Exatamente. O resgate da família é meio complicado também, porque lá fala que, segundo as suas paixões, estaríamos vivendo assim como foi em Sodoma e Gomorra. Como é que era em Sodoma e Gomorra? Né? O homossexualismo imperava praticamente. Então, como é que, com essa encíclica, ele conseguiria voltar, né, a fazer as pessoas pensar na família de Gênesis, por exemplo, né? Meio surreal até, por exemplo, porque se vai ser semelhante a Sodoma e Gomorra, vai ser meio complicado, né, não? Então, mas é que tá. Por isso aí que entra a questão do domingo, porque quando a coisa chegar lá no fundo do poço mesmo, também relacionada à moral, uma vez que eles, detalhe, né? Uma vez que eles mesmos provocaram essa quebra da moral, você sabe, esse sistema de Babilônia que tem a ver com o papado, eles comandam Hollywood, eles comandam canais de televisão, novelas, tudo que é propagado de ruim, eles também estão por trás disso, porque eles precisam causar um problema para dar a solução. E qual é a solução? A religião. Então, eu entendo, né? É o que eu tenho analisado. Vamos começar a dizer o seguinte, ó, tá vendo? Antigamente, as pessoas respeitavam mais as escolas bíblicas dominicais, lá eles aprendiam os valores morais da família, né? E inclusive quando iam à missa e tudo mais, nós precisamos disso novamente, por isso que a família está destruída, por isso que as pessoas estão dando vazão a tendências homossexuais, e tal, e tal, e tal. Aí, quem é que vai ser contra uma coisa dessa? Só uma pessoa, desculpa a expressão, uma pessoa louca da cabeça. Você está entendendo por que nós vamos ser chamados de pessoas inimigas da ordem e da lei? Pessoas malucas, confusas, entendeu? Porque eles vão analisar, olha, o mundo chegou nesse ponto por causa disso. E agora vem esse pessoal falando contra isso? Então, na verdade, a observância do domingo, ela vem num contexto onde ela dá várias opções, de soluções para a família, em relação à moral, solução para o planeta. Sim. Essa questão também que você está falando, ela tem a ver com o seguinte: se você não toma frente a isso, a observância do domingo em prol da natureza, em prol da família, evidentemente você está contra. Então você vai estar, entre aspas, acabando com o planeta, não estando preocupado com a questão moral e a questão social em relação à família. Então, assim, não tem escapatória, né, cara? Ou você aceita, ou você entra, ou você sai. E aí, quando você sai, não tem como ficar neutro essa relação, né? E olha que interessante, as pedras estão clamando. Tem um rapaz que chama Sandro Rocha. Esse Sandro Rocha, ele fez aquele filme Tropa de Elite lá. E ele tem um canal no YouTube. E ele tá denunciando tudo isso daí. Engraçado que você vê, ele não tem toda a visão escatológica, né, bíblica em si, mas ele tá denunciando de uma forma assim que você percebe que mesmo as pessoas que não tem uma visão correta de qual é a essência das profecias em si, elas estão entendendo que tem alguma coisa aí errada. E eu acho muito interessante quando diz que profecia, né? Que quando a questão há tanto tempo duvidado vir à tona, a mensagem produzirá um efeito, então, que não poderia ser produzido agora. Você está entendendo? Porque eles vão parar para pensar, mas por quê, né? Por que a gente é obrigado a observar um dia de repouso, né? E a partir do momento que elas começarem a pensar, raciocinar o porquê disso, o porquê daquilo,
O Espírito Santo vai levar a mente delas a entender o quê? A verdadeira adoração no contexto do verdadeiro dia de guarda, né? Exatamente. Então você vê, muitos youtubers que apesar de não terem uma luz completa acerca do verdadeiro sentido profético, dentro da luz que eles têm, Deus está trabalhando com eles. E eles vão despertar na hora que a coisa acontecer. Por isso que o relógio profético é o quê? Os Estados Unidos e o papado. E nós podemos fazer a nossa parte em relação a isso para ajudá-los, né? Mas enfim. Só fazer um comentário, Alexandre. Eu estava lendo hoje, no Maior Discurso de Cristo, que as polêmicas no âmbito espiritual, elas são meios também onde Deus atua para a conversão de almas, assim como aconteceu com Paulo, né? Porque assim, imagina só, um decreto dominical, todo mundo tem que guardar o domingo, observar e tudo mais. As pessoas vão falar, mas por quê, né? E aí quando elas vão, por quê? Borbulhando a cabeça delas, elas vão pesquisar por elas mesmas e vão entender que o sábado ele é o dia de Deus e o domingo não é. E aí o alto clamor vem dentro disso daí também, e essas pessoas serão convertidas e elas serão ganhas para a igreja de Cristo. Ou seja, tudo faz parte de uma engrenagem, né? E Deus vai aproveitar toda essa situação para salvar os sinceros, aqueles que buscam por si mesmos a vontade de Deus. Agora eu vou ler uma matéria e gostaria que vocês comentassem, antes de entrar na parte final, que seria a parte mais espiritual, falando da espiritualidade em si. Ó, eu vou ler um documento aqui que é de 1984. Alguém nasceu em 84 aí? Isso daí você já estava com quantos anos, Alexandre? Caramba! Aqui eu tava com 9. 9? 9 anos. Ninguém nasceu em 84 aí? Olha só. Tem um livro, se você quiser anotar o nome do livro, aliás, você não acha mais esse livro para vender, viu? É muito difícil. Já tentei achar em sebo, tiraram ele de circulação. Com certeza tiraram porque é um livro comprometedor. Detalhe, o autor do livro, ele não era guardador do sábado, ele era evangélico, não era adventista, não era guardador do sábado. E ele colocou isso no livro dele, o livro intitulado O Controle Total 666, na página 90. O nome do autor é Vin Malgo. Vin Malgo. Tô anotando aqui, é Controle Total? O Controle Total 666, do autor Vin Malgo. Vin com W. W-I-N. Malgo. Vin Malgo. 1984, da editora Chamada da Meia-Noite. Olha só o que ele colocou na época no livro dele, ó. Preste bem atenção agora que eu vou ler aqui, ó. Vou ler aqui, ó. O editor de uma revista francesa, que conhecemos pessoalmente, recebeu recentemente uma interessante comunicação de uma senhora crente, ó, tudo isso daqui naquela época, que trabalhava na ONU, em Genebra. Ela contém declarações sensacionais, feitas por um orador, por ocasião de uma importante reunião das Nações Unidas. Citaremos agora o seguinte do seu discurso. Aí agora vem o discurso, ó. O orador se levantou e discursou dizendo o seguinte, ó, veja bem. Foram elaborados projetos para dissolver a ONU e para dar lugar à ONU um tribunal mundial, veja, tribunal mundial, que assumirá todos os bens, poupanças e depósitos bancários. Cada homem, cada mulher e cada criança receberá um número e uma certa quantidade de dinheiro. Esse dinheiro já está disponível. Isso naquela época eles diziam, né? Esperando somente o momento de utilização. Já atualmente ele está depositado em um banco onde se encontra empilhado. Todo homem terá que trabalhar na administração, no comércio, na indústria ou na agricultura. Esse projeto, escute bem agora, esse projeto e esse plano prevêem uma completa união da igreja e do Estado
como também, veja bem agora, uma única forma de adoração. E olha só agora, o dia fixado para isso, ou seja, para essa adoração, né, para todos os povos e nações, será o domingo. Quando todos tiverem recebido o seu número, e cada um terá de recebê-lo, isso lhes assegurará o direito de poder comprar e vender. E agora termina. Nesse momento, levantou-se um cristão e perguntou ao orador. Qual foi a pergunta? Olha qual foi a pergunta. O que acontecerá com as minorias que se negarem a aceitar esse plano? O orador respondeu: seu número será riscado, tirando-lhes desta maneira o direito de comprar e vender, e elas estarão expostas à destruição. Então isso aqui, de 1984, de um autor não adventista, nunca guardou o sábado, não cria que o sábado era o dia do Senhor, era guardador do domingo, e ele colocou então esse episódio aqui no livro dele. Gostaria que vocês comentassem, antes de eu terminar com a parte espiritual, como que isso está sendo, digamos assim, atual para nós nos dias de hoje? Quais movimentos vocês têm visto acontecer nos dias de hoje que estão cumprindo ou em fase de cumprimento exatamente do que eu acabei de ler aqui? Eu penso que todas, né? Só tá faltando a parte do dinheiro. Então, vocês gostariam de citar algum acontecimento? Por exemplo, saiu uma matéria esses dias, por exemplo, aqui fala do domingo. Eu vi uma matéria esses dias falando alguma coisa sobre o domingo. Aqui fala sobre comprar e vender. Eu vi uma matéria também esses dias sobre isso, entendeu? Vocês estão atentos às coisas da atualidade que estão cumprindo isso daqui? Veja que isso aqui é de 1984. Eu vou dar oportunidade para outros falarem, tá? Ô, pessoal, vocês não querem falar, não? Olha, eu não entendi. O cara levantou a mão e fez. Veja bem, era um orador que estava na ONU e ele fez essa oratória falando sobre esse plano. Resumindo, é um plano onde haverá a união da igreja e do Estado, haverá uma única forma de adoração a Deus, um único dia dedicado para essa forma de adoração, será o domingo, e que todo mundo terá um número para poder comprar e vender. Aí chega uma hora. Você pode falar, querida. Pode falar, desculpa. A questão, do documento único é uma coisa que a gente tem ouvido muito falar na televisão, né? E principalmente a questão de digital. Hoje, quando você vai fazer um título de eleitor ou uma identidade, eu sei porque recentemente eu precisei tirar a segunda via e tudo agora é questão da digital. Hoje os documentos estão tudo à base da digital. E a questão do documento único, né, que eu ouvi também falar que vai sair, e com essa questão da digital vai facilitar muito essa retirada do documento único, onde será somente um documento, onde todos os números, tipo CPF, identidade, título, vai estar tudo nesse documento. Mais alguém? Eu lembro. Olha, eu lembro, quando eu estava lá na Papais, e eu lendo o Grande Conflito e falando sobre o ecumenismo, aí quando você falava para as pessoas a respeito do ecumenismo, elas falavam, mas o que é isso? Tal? Eu falei assim, ecumenismo é isso, né? E as pessoas, elas não acreditavam, né? Até muitas vezes nós, assim, falamos, mas será que é possível? E agora a gente está vendo isso claro, né, acontecendo, assim, muito claro isso acontecendo a respeito do ecumenismo e da questão de você guardar o sábado. Hoje é muito comum você ver, assim, morreu alguém famoso, aí fizeram um culto ecumênico, missa de sétimo dia, né, e
e as famílias reunidas no domingo. Então, assim, eu também vejo que está vivendo já esse momento, já, né, essa questão. Você quer ler mais uma vez o texto, Alexandre? O texto todo? É? Não, eu queria só ouvir o que o cristão que levantou a mão e falou o que mesmo. Não, mas eu acho que é interessante, porque... Eu vou ler de novo. O editor de uma revista francesa que conhecemos pessoalmente, ou seja, era amigo do autor do livro, recebeu recentemente uma interessante comunicação de uma senhora crente que trabalhava na ONU em Genebra. Ela contém declarações sensacionais feitas por um orador por ocasião de uma importante reunião que houve nas Nações Unidas. Citaremos o seguinte do seu discurso. Aí agora vem o discurso. Foram elaborados projetos para dissolver a ONU, para dar lugar a um tribunal. Lembrando que nós vamos ser levados aos tribunais, né, para sermos julgados, né? Para dar lugar a um tribunal mundial que vai assumir todos os bens, poupanças e depósitos bancários. Cada homem, cada mulher e cada criança receberá um número e uma certa quantidade de dinheiro. Esse dinheiro já está disponível, esperando somente o momento de utilização. Já atualmente ele está depositado em um banco, onde se encontra empilhado. Todo homem terá que trabalhar na administração, no comércio, na indústria ou na agricultura. Esse projeto e plano prevêem uma completa unificação da Igreja e do Estado, como também uma única forma de adoração. O dia fixado para isso, ou seja, para essa adoração, né, que será uma nova religião, para todos os povos e nações, será o domingo, quando todos tiverem recebido o seu número, e cada um terá que recebê-lo, isso lhes assegurará o direito de poder comprar e vender. Aí termina. Nesse momento, se levantou um cristão, ou seja, tinha alguém lá na reunião que estava assistindo ao discurso desse orador, e aí ele levantou a mão, e ele perguntou, o que vai acontecer com as minorias que se negarem a aceitar este plano? E o orador respondeu, seu número será riscado, tirando-lhes dessa forma o direito de comprar e vender, e assim estarão expostos à destruição. Olha, O que acontece? eu peguei muito bem duas coisas aí, Alexandre. Uma, Federal Reserves. O Fed, né? O Fed que fede lá, o Federal Reserves, que é o Banco Mundial, né? Uhum. E teve uma notícia onde o Papa ele se coloca como Josué, perdão, como José, e os seus irmãos que haviam o traído, ele vem para perto do Papa, que ele é José e o mundo inteiro é os seus irmãos, e eles têm dinheiro, só que eles não podem comprar nem vender. Entendeu? Por quê? Sim. Porque tá tudo no poder papal. Então ele colocou muito nítido essa informação. Eu não sei se você já chegou a ver esse vídeo, mas acho que semana passada nós colocamos esse vídeo aqui na sala, né? É bem isso, cara. É bem isso mesmo. E aí poderíamos falar o quê, ó? O dinheiro digital, papel moeda logo não vai existir mais. A economia mundial está prestes de entrar num colapso pior do que 2008. Lá nos Estados Unidos, muitos comentaristas políticos e econômicos da economia, estão falando sobre isso, já estão advertindo sobre isso. Os países emergentes já estão em grande crise. Você vê o Equador, que aumentou lá o combustível 123% essa semana. Né? Exatamente. Então o que acontece? Está para estourar uma bomba muito grande, uma bomba no sentido figurativo, claro, né? Muito grande que vai ter que mudar toda a economia. E quando mudar toda a economia, a questão da guarda do domingo vai vir nesse bojo aí, nesse pacote, entendeu? Ou seja, ó, nós vamos nós temos agora um novo plano mundial, um novo plano global, né? Não vai ser o domingo em si, né? O domingo ele vai vir no contexto, exatamente para tirar a atenção das pessoas desse foco, né?
Entendeu? Então, agora é uma única forma de adoração, uma única forma de economia, uma única forma de política, um único dia de observância para os cristãos, e assim por diante. Então, à medida que a gente vai caminhando, a tecnologia ela vai nos empurrando para a parede, para que a gente, conforme a nossa irmã disse, do documento único, e mais outras coisas estarão vindo por aí. Esse Sandro Rocha, vamos lá nesse canal do Sandro Rocha lá, né? Claro, não é tudo que ele fala que está de acordo com a palavra de Deus, mas é uma pessoa sincera na luz que ele tem. Assista o último vídeo que ele fez ao vivo lá de Nova York, principalmente do meio para o final, para vocês verem o que ele falou lá. Entendeu? Então o que acontece, queridos? O Papa João Paulo II, em 1998, lançou a encíclica Dies Domini, ensinando as pessoas e admoestando as pessoas a como guardarem o domingo. No ponto 64 da carta, da encíclica, ele diz assim, ó, é natural que todos se esforcem para que nas circunstâncias do tempo em que vivemos, o poder civil, ó, Estado e Igreja, o poder civil tenha em conta o seu objetivo de santificar o domingo. Depois, quando João Paulo II morreu, o Papa Bento XVI veio, vários documentos também ele exortando as pessoas a guardarem o domingo. E agora com Francisco é o ápice, porque é o ecumenismo. É o ecumenismo, ou seja, é o ecossistema e o ecumenismo. E lá na Laudato Si, de 4 a 5 artigos falando sobre a guarda do domingo. Agora, antes de ir para a parte final, você imagina aquela Greta, uma criancinha bonitinha, que fala bem, né? Ela fala assim, né? Você pode ver. Já pensou daqui uns dias ela na mídia começando dela, viu, meu? Eu também, cara. Não, vou falar uma coisa aqui daqui a pouquinho. Já pensou o quê? Vou chegar lá. Já pensou ela chegar daqui uns dias e ela começar a fazer, ela começar a dar uma de ativista em prol da guarda do domingo, cara? Vixe, rapidinho a pessoa aceita. Mas é um fim, né? É um fim isso. Agora, lembra-se que as crianças iam pregar nos últimos dias? Sim, a palavra de Deus. O que Satanás faz? Por exemplo, Caim e Abel. Deus pediu para Abel trazer o cordeirinho. Satanás falou para Caim, ó, leva o fruto da terra. Né? Você tem a igreja do vale, né? A igreja que está no vale, você tem a igreja que está na montanha. Você tem, por exemplo, você tem a Trindade, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Você tem lá a besta, o dragão e o falso profeta. Você tem o sábado, aí tem lá o domingo. E assim como Deus vai ter as suas crianças que irão pregar nos últimos dias, o que Satanás está fazendo hoje? Também está tendo as suas criancinhas pregando. Chama mais atenção, né, cara? Exatamente. Porque se você for contra uma criancinha dessa, você é um sem coração, você é um desumano e tal. Agora, olha que interessante, para a gente ir para a parte final, a parte espiritual agora, eu quero fazer um apelo no final. Todo palco está armado. Já poderia ter até acontecido isso daí. Por que não aconteceu ainda? Sabe por quê? Vamos ler aqui, ó. Vamos voltar lá para a segunda epístola de Pedro, começando no versículo 8 agora. Em diante. Segunda epístola de Pedro, capítulo 3, do 8 em diante, ó. Vamos lá. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para com o Senhor um dia como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Ó. Daqui a pouco a gente vai focar aqui. Ó. 10. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor. Ou seja, de repente, né, de surpresa. No qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. 11. Visto que todas essas coisas vão descer assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Mais um ponto aqui, ó. 12. Ó, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. E aí termina no 13, né?
Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. Queridos, queridas, Lê o 14 também, vai, lê o 14 também. Por essa razão, pois, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por ser achados, verdade, por ele em paz, né? Isso é muito importante isso aqui, ó. Sem mácula e irrepreensíveis, né? 15. E tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Então, meus amados e amadas, sabe por que não saiu da boca dessa Greta aí acerca da questão do domingo? Ou alguém não falou ainda lá claramente? Primeiro, nós temos ainda governos que estão se opondo a essa nova ordem. O governo Putin, da Rússia também, desceu a madeira nessa Greta aí. Né? E outra coisa, o Espírito Santo está segurando ainda. Agora eu quero entrar num detalhe interessante, uma experiência que eu tive esse fim de semana, eu vou contar para vocês um pouquinho. Você viu que lá no final do versículo 9 diz assim, ó, o Senhor não retarda a sua promessa, e lá no final fala, para que todos cheguem ao arrependimento. Arrependimento. E no versículo 11, o finalzinho do versículo 11 diz ali, ó, santo procedimento, os que vivem santo procedimento. O que Deus está esperando, queridos e queridas? Sabe por que não adianta? Se começasse a ter uma agitação dominical agora, como é que nós estaríamos preparados para isso? Então Deus quer o quê? Deus quer nos preparar. Ele quer preparar você e eu, ou seja, arrependimento. Arrependimento de coração. Sentir a malignidade do pecado. O que o Jonathan pediu para ler depois, no 14 e no 15, ou seja, sermos achados em paz, sabe? Viver em santo procedimento e piedade. Queridos. Piedade está relacionada a amor, né, Alexandre? Amor. Cumprimento da lei, né, amor. Sim. Só não aconteceu ainda uma Greta da vida abrir a boca lá para falar agora do domingo. De forma escancarada, sabe por quê? Porque Deus, Ele quer que você tenha paz nele. Aí eu queria fazer um apelo ao seu coração, que é uma experiência que eu tenho aprendido a viver também, né? O Jonathan, já compartilhei muito isso com ele, a gente tem conversado muito. Não adianta nós vivemos uma fé meramente intelectual e conhecer tudo aqui que a gente conheceu da profecia, né? Olha o que aquele irmão colocou no livro dele, né? Olha o documento único vindo aí. Olha, 14 de maio está chegando. Olha os terremotos acontecendo. Olha o clima, olha que calorão, tudo desregulado. Não adianta só isso daí. O que Deus está querendo, sabe o que Deus quer? Que você e eu tenhamos paz de espírito, tenhamos amor. Sabe? Porque se nós tivermos a verdadeira paz de espírito e a verdadeira alegria, a alegria nos leva o quê? Ao arrependimento. Enxergar a malignidade do pecado. Sabe o que as pessoas estão precisando ver em nós, meus amados? Eu tive essa experiência nesse fim de semana, eu vou contar agora. Deus quer ver, sabe o quê? Perdão. Também, né? Deus quer que as pessoas vejam em nós, sabe o quê? A luz de Cristo. Você sabia que você pode sair na rua e as pessoas verem a luz de Jesus brilhar no seu ser? Amém ou não? Amém, glória a Deus. Jonathan conhece bastante da minha história de uns anos para cá, do ano 2015 para cá, tenho passado por uma situação muito difícil na minha vida pessoal, né? E foi através dessa situação que eu tenho aprendido, por isso que eu quero compartilhar no final com vocês isso, a enxergar a malignidade do pecado, né? E eu aprendi a enxergar a malignidade do pecado no sofrimento. Mas aconteceu uma coisa assim comigo esse fim de semana muito extraordinária, porque coisas vinham acontecendo e Satanás vinha usando aquilo para me deixar triste, abalado, desanimado. E é uma luta, né? Você tem que estar sempre se reerguendo, sempre ganhando um fôlego. É como se você tivesse, por exemplo, no mar, pegando uma onda, aí você toma um caldo, aí daqui a pouco você levanta, vê uma outra onda, aí você levanta de novo, né? Era mais ou menos assim. E na semana passada, né? Na semana passada eu não estava muito bem. Até não consegui fazer com vocês o hangout por alguns problemas técnicos também. E Deus usou uma pessoa, disse assim para mim: olha, Alexandre, vem aqui. Uma das pessoas que eu desabafei, né? Vem aqui esse fim de semana na Praia Grande, aqui no Litoral Paulista, perto de onde eu moro aqui em Diadema. Que está tendo aqui um evento chamado Intimidade com Deus.
São momentos de intimidade, momentos a sós com Cristo, de intimidade com Cristo, né? E eu fui lá, participei. Gente, olha, minha vida durante essa semana não tem sido mais a mesma. E eu tenho orado muito para que Deus não tire isso de mim. Até orei assim, Senhor, se for para o Senhor tirar isso de mim, que eu vivenciei nesse fim de semana e nessa semana, e essa paz que o Senhor tem me dado, que o Senhor me mate. Eu tenho orado bem assim, que o Senhor me mate, porque eu não quero mais viver sem isso. Eu fui lá, olha, sem brincadeira, uma mulher pregando, o nome dela era Érica, né? Ela é casada, o esposo dela prega também, eles são oradores desses momentos a sós com Cristo. E ela dando o testemunho dela, ela não contou detalhes, mas ela só disse assim, olha gente, eu fui tão longe no pecado, tão longe antes dela cantar, né? Ela contando, que eu achei que Jesus jamais me receberia de volta. E ela pregando assim, sem brincadeira, parecia um ser angelical. Sabe a beleza do Espírito? A beleza do Espírito? Eu vi exatamente isso naquela mulher, sabe? A forma que ela pregava, que ela falava, o testemunho. É como se a luz de Cristo brilhasse nela. Eu senti uma paz assim, comecei a sentir uma paz tão grande. Isso começou no sábado, hein? Uma paz assim tão grande. Eu sei que na saída, eu fiquei até emocionado, até derramei algumas lágrimas ali, né? E eu falei para minha amiga Fabiana, que me convidou para participar, falei, olha Fabiana, eu já tenho 20 e poucos anos de cristianismo, mas eu nunca vi uma mensagem tão poderosa na minha vida como eu vi aqui. E naquela noite já tem uma vigília, a vigília ia ser das 2 às 6 da manhã, né? Mas enfim, antes de ir para a parte da vigília, o que acontece? Na saída eu cheguei para aquela moça e falei, olha, continue você e o seu esposo assim firmes, né? Levando a luz de Cristo às pessoas. E eu disse assim, ó, a luz de Cristo brilha em seu ser. E beleza. Aí almoçamos lá na casa de uma irmã e tal. Conversei um pouco depois com a Fabiana, a gente foi dar uma volta, batemos um papo, ela é muito amiga minha também. Aí desabafei um pouco com ela da minha vida, aquela coisa toda. A gente é tipo, é igual amiga de sangue, assim, sabe? E aí ela falou, Alexandre, agora você tem que ir embora para dormir cedo, porque a vigília começa às 2 da manhã. Aí voltei para Itanhaém, né, que é ali do lado, na casa da minha mãe lá, dormi lá e voltei para a vigília. Gente, olha, nunca tive uma experiência tão maravilhosa com Deus como eu tive nesse fim de semana. Aprender a orar mesmo a Deus, sabe, buscar a Deus, clamar a Deus. Tinha momentos ali que eu orava ali que eu até derramava lágrimas. Porque sabe como é que eu orava? Eu orava de forma mecânica, assim, rápido. Queria sair da presença de Deus. E eu dando continuidade a esse momento a sós com Cristo, intimidade com Deus, você tem uma ideia? Eu tenho orado todas as madrugadas agora, né? Já vinha fazendo isso, mas não sabe, não sei se vocês estão entendendo, é uma coisa que só quem está vivendo que sabe, é complicado, é difícil matematicamente explicar, só quem está sentindo mesmo, né? Você já acordou um pouco atrasado sem querer, eu acordei até triste. Olha só, eu acordei até triste. Puxa vida, eu perdi 10, 17 minutos dos momentos a sós, né? E senti uma paz assim tão grande, mas olha o que aconteceu. Eu voltando da serra, né, quando eu ouvi essa moça, porque lá é assim, eles são vários oradores e cada orador fica com uma igreja. E eles fazem um trabalho em cima de 6 passos, né? O último passo foi o 6º passo. Eu fui lá e assisti. E quando eu voltei assim para casa, eu comecei a pensar na minha vida, né? Nas coisas erradas que eu pratiquei no passado. As coisas erradas que deram comigo também, assim. Eu falo assim, tô um pouco emocionado, vocês me perdoem aí. Aí comecei a chorar, assim, sabe, dirigindo o carro, comecei a chorar. E Jesus começou a conversar comigo ali, sabe, naquele momento. É como se ele estivesse do meu lado ali, conversando comigo. E ele dizia assim, né? Ele dizia assim, olha, só eu te conheço. Só eu conheço você profundamente, sei exatamente o que você pensa, o que você sente. Eu realmente te amo, te compreendo de verdade. E depois que aconteceu isso, eu senti uma paz assim, muito grande no meu coração, grande demais mesmo. Sabe, eu falo assim porque eu tô emocionado mesmo falando isso pra vocês. Depois de chorar, é como se Deus tivesse colocado, sei lá, um selo assim em mim. Nunca falando pregando perfeccionismo, que
que agora a gente não peca mais. Não é isso, pelo contrário, eu tenho buscado ainda mais a Deus para continuar firme, né? E o que aconteceu? A partir dessa semana, assim, foi uma paz grande. Eu acordando de madrugada, buscando a Deus, sabe, orando, assim. Inclusive, nessa semana, eu presenciei uma cena que, se eu tivesse presenciado em tempos atrás, isso ia me trazer uma grande tristeza, uma grande angústia, mas quando eu presenciei, a paz em mim, assim, tão grande, sabe, que eu não senti tristeza nenhuma. Pelo contrário, eu senti alegria, assim, sabe? E Jesus dizendo assim pra mim, né? Um texto que me veio à mente, que ele disse assim para mim: eu sou o teu marido. Tem um texto que fala lá em Isaías: eu, o Criador, eu sou o teu marido, né? Lógico que vocês, como pessoas inteligentes que são, vocês entendem que isso tem uma conotação espiritual. E todos os dias, queridos, eu chego aqui em casa como se Jesus estivesse aqui comigo, do meu lado, me abraçando, sabe? Como se eu estivesse no aconchego dos braços dele, do colo dele. A semana toda, assim, eu passei a semana toda ouvindo o hino. Tudo isso que eu estou falando para vocês é uma coisa que começou a vir, assim, de dentro para fora, de uma forma, assim, tão natural, tão automática, que eu falo para vocês, assim, de coração. Comecei a passar a entender, usei aqui a palavra comecei, né? Porque eu não vou ser presunçoso de dizer que eu já alcancei a perfeição. Não vou dizer isso. Mas, assim, eu comecei a ter essa experiência mesmo, assim, de você poder realmente ser cheio do Espírito Santo, entendeu? E aí veio a notícia de uma moça que eu aconselhei, que o casamento dela estava para acabar. Eu aconselhei ela, ajudei a ela, mandei textos para ela, pedi para que ela lesse aqueles textos e orasse com o marido acerca daquilo. Aí ela mandou uma mensagem na semana dizendo que se reconciliou com o marido, que voltou para casa, e que agora iriam começar a igreja, e que agora seriam eles três, né? Ou seja, ela, ele e Jesus. E quando eu vi aquilo, eu me emocionei, chorei, assim, sabe? Moral da história, eu queria dizer para vocês o seguinte, que Jesus, ele ama demais a cada um de nós. E ele conhece cada um de vocês também. Assim como ele falou comigo, ele está falando com você, ele fala com você essa noite também. Ele fala, Joãozinho, Jonathan, Sara, me desculpa o nome dos demais que eu demoro para decorar. Ele diz para cada um de vocês, chamando pelo nome de vocês: eu conheço vocês pelo nome, né? Eu sei exatamente o que você pensa. Eu sei exatamente por que você é assim. Aquilo que ninguém entende de você acerca disso, eu entendo. Foi assim que ele falou comigo. E quando ele falou comigo de lá até hoje. E eu rogo a ele para que seja assim daqui para frente, até o dia da volta dele. Eu tenho tido assim muita paz, vitórias sobre tendências, sabe? Sobre tentações, uma coisa assim, olha, irmãos, impressionante. Se eu pudesse escrever na mente de vocês o que eu estou sentindo de verdade, eu escreveria, mas isso é uma coisa impossível, né? Só o Espírito Santo é que poderia fazer vocês entenderem isso. Então, para terminar, o que vai valer mesmo naquele grande dia, e é o que Jesus está fazendo hoje por nós lá no Santíssimo, né? Sabe o que é? É ter a paz de Cristo no nosso coração. O amor, o Jonathan falou do amor, né? Eu tenho conversado muito com o Jonathan sobre isso, ele também. O amor, que ele só com amor. Sabe, o amor, amar mesmo a pessoa, sabe, de coração. Sabe, se a gente não for cheio do Espírito Santo, se a gente não tivesse intimidade com Cristo, não buscando ele nas primeiras horas do dia, sabe, a gente não vai conseguir dar uma palavra para um mendigo que está lá na rua fedido, precisando de uma ajuda, que de repente está até louco. E na verdade ele não está louco, ele está cheio de demônios ali, e a gente não vai poder impor a mão ali, expulsar os demônios de uma pessoa assim, sabe? A gente não vai ter uma palavra para dar para uma prostituta, para um homossexual. Você tinha que ver aquela mulher falando, as experiências que ela contava, de como ela conversava com prostitutas, e ela falava assim, ela se emocionava, chorava. Olha, é muito poder de Deus. E eu vi que isso só é possível acontecer se nós tivermos uma intimidade com Cristo. Hoje, inclusive, alguns textos hoje são bem mais compreensíveis para mim. Por exemplo, agora eu entendo melhor por que nós vamos sair com o rosto iluminado, cheio de santa consagração. Por que pelo contemplar nós somos transformados. Sabe, o que é isso? A mansidão,
palavras brandas, sabe? Um semblante que irradia o amor de Cristo. É isso que vai fazer a diferença quando vier o decreto e nós vamos pregar o sábado com maior amplitude. Não porque nós vamos ser bons defensores do sábado em si, abrir a Bíblia lá, tá vendo aqui o que diz aqui, a palavra não. Mas porque as pessoas ao estarem perto de nós, elas sentirão assim uma paz tão grande por Cristo estar habitando completamente em nós, que elas não vão resistir a esse amor. Amém. E foi exatamente o que eu vivenciei a partir do final da semana passada e quando eu vi aquela moça pregar, queridos. Tem muita gente, eu arrisco até a dizer, viu? Tem muita gente que está começando, de repente, a receber a chuva serôdia e talvez a gente não está percebendo. É verdade. E uma última coisa mesmo definitiva, eu falo demais, agora é a última, tá? Aí eu vou deixar vocês falar. Mas oração ao final. Essa moça falou o seguinte, que um dos líderes desse ministério, lá na Argentina, de tão cansado que ele estava elaborando eventos e projetos, né, disse que esse projeto está indo para tudo que é lugar. E olha, está fazendo a diferença na vida de muitas pessoas. Pessoas consagrando a si mesmo a Deus. Ele disse que ele estava tão cansado um dia, assim, tão cansado lendo a Bíblia, que ele dormiu assim, ó. Diz que ele dormiu em cima da Bíblia. E sabe o que ele ouviu falando no ouvido dele? Uma voz que falou assim, ó. O tempo acabou. Jesus está se preparando para voltar. Então que nós possamos guardar isso no nosso coração. E que Deus, então, né, que está aqui, não, viver em santo procedimento de piedade, arrependimento. Deus está deixando essas coisinhas começarem a acontecer no mundo político, econômico e profético, para despertar a gente. Quando a gente despertar, refletir realmente o amor de Cristo em nossa vida, enxergar a malignidade do pecado, nós não vamos ser pessoas comuns, pelo contrário, seremos pessoas em que as demais terão prazer de estarem conosco. Amém. E é isso que vai atrair eles aos pés de Jesus. Amém? Amém. É isso aí. Fala, Joãozinho, você vai falar alguma coisa? Pai, eu quero agradecer ao Jonathan por ele ter pensado, né, nesse, eu não sei como é que chama isso aí. Grupo de estudo online. Essa reunião através da mídia, sei lá como é que chama. Mas, enfim, foi muito bom realmente, a ideia é excelente, eu acho que a gente tem que fazer isso mesmo. Se não dá para nós nos reunirmos juntos mesmo, nos reunamos do jeito que estamos aqui e possamos buscar mais mesmo a presença do Senhor cada vez mais. Amém. Mas porque eu também creio muito no limiar realmente da volta de Jesus Cristo e o preparo é essencial. A oração, o estudo da Bíblia e essa comunhão entre irmãos, saber do sofrimento uns dos outros, chorar uns com os outros, se alegrar também, isso faz parte do preparo que a gente tem para ir para o céu. Deus seja louvado por Jonathan e por as pessoas que estão participando, que mais pessoas possam participar. Amém. 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 Mais alguém quer? Podia cada um fazer um comentário final, aí eu terminava com a oração final. O Joãozinho já falou, a nossa irmã que eu não decorei o nome ainda, poderia falar também? Quer falar alguma coisa, irmã? Alguma consideração final? Fernanda, né? Fernanda. Quer falar, Fernanda? Fernanda. Então, deixa eu ver aqui. Hoje cedo eu mandei até uma mensagem. Acho que Tá travando a Fernanda, eu acho. acho que ela tá atualizando lá, caiu, mas já vai voltar. Ela deve estar falando da mensagem que ela mandou às 2 ou 3 horas da manhã. Então fala você, Jonathan. Fala você agora, aí a hora que ela voltar, ela fala. Eu penso que nós estamos no limiar do tempo do fim. As coisas estão acontecendo diante de nossos olhos e nós precisamos, né, como eu sempre tenho conversado com o Alexandre aí, nós precisamos acordar para a nossa vida. Porque às vezes a gente está dentro da igreja, mas a gente acha que por estarmos dentro da igreja, por conhecermos a verdade presente, nós somos melhores do que os outros ou que temos melhor condição, porque assim,
Lá em Romanos capítulo 9, 27, fala que ainda que a areia, ainda que os filhos de Israel seja como a areia do mar, só o remanescente será salvo. O remanescente, eu acho que ainda não é eu, não é vocês, sabe? A gente tem que procurar ser o remanescente, porque o remanescente ele amava e às vezes a gente não ama. Às vezes a gente trata as pessoas de forma ríspida. Eu falo por mim, tá? Não tô falando por vocês não, porque eu sei que vocês fazem igual, brincadeira. Mas eu falo por mim. Às vezes e eu tenho pedido a Deus, sabe? Eu tenho pedido a Deus todo dia para que me transforme, mas eu tenho que agir também. Eu estava conversando com a Sara sobre a questão do culto de pôr do sol, de a gente fazer que nós precisamos fazer uma análise para dentro do nosso coração, para que a gente possa compreender que o nosso pecado que nos afastou de Jesus e que nós precisamos confessá-los todos, né? E na meditação falava assim, eu vou ler rapidinho para vocês, não briguem comigo. Diz assim, ó: depois da ascensão de Cristo, os discípulos se reuniram-se em um lugar a fim de suplicar humildemente a Deus. Isso está em Meditação Matinal e Recebereis Poder, né? A suplicar humildemente a Deus. E após 10 dias de esquadrinhar o coração e examinar a si mesmos, estava preparado o caminho para o Espírito Santo penetrar em templos de alma limpo e consagrados. Então, assim, o objetivo desse grupo, né, coloquei um grupo no WhatsApp, a gente se reunir, cara, porque não é todo mundo que está nesse mesmo pensamento, neste momento, talvez amanhã esteja, mas nós precisamos estar reunidos em família, nós somos uma família, nós precisamos estar reunidos em irmãos, e nós somos irmãos. E às vezes a gente não tem dentro da nossa própria casa, né, como uma casa entre nossos parentes, um apoio. A gente não tem apoio que a gente precisa de força, unir forças para buscarmos a santificação, para ficarmos mais próximos de Cristo, para termos intimidade com Cristo. Eu estou buscando isso, eu acredito que vocês também, e são meus amigos, e eu tenho certeza que a gente está bem mais maduro hoje, né? E a gente tem muito a amadurecer e entender o que nós devemos fazer para este tempo, né? E a distância nos separa, mas assim, a internet está aí para nos ajudar nesse momento, então acho que esse é o momento da gente buscar, da gente orar, porque as coisas estão acontecendo, e se a gente estiver preparado, elas vão acontecer. Se a gente não estiver preparado, ela vai acontecer, só que a gente vai estar em outro ponto dessa história, né? A gente vai estar como os que perseguem e não como os que são perseguidos. E é melhor ser perseguido por amor de Cristo, né? Amém. Fernanda, você voltou, Fernanda? Agora vai, hein? Vai lá. É que o meu celular descarregou e ele saiu. Eu ia compartilhar, eu mandei para o João e para o Jonathan de madrugada, que eu também voltei a ter esse costume de levantar de madrugada para estudar a palavra de Deus, né? Amém. E eu tenho ficado muito feliz porque Deus tem falado comigo, assim, maravilhosamente. Amém. E essa madrugada eu estudei sobre 1 Coríntios 2, e o que me chamou a atenção foi o verso 10, que fala... 2:10. 1 Coríntios 2:10. Que fala assim: mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Amém. Então, me chamou a atenção assim, que quando a gente busca o Senhor, Deus está disposto a revelar as profundezas que Ele tem. E assim, basta a gente buscar o Senhor, basta a gente estar à procura da sabedoria, que Deus Ele quer revelar a sabedoria dele para os seus filhos. E o que a gente está fazendo aqui, a gente está buscando a sabedoria, a gente está buscando que o Espírito Santo nos dê a sabedoria, e Deus Ele vai estar revelando isso para o seu povo, né?
Isso que me chamou a Amém. atenção. Inclusive, antes dos demais concluírem, esse plano de intimidade com Cristo, ele pode ser realizado, viu? Assim, Eu já por criei o cada um de grupo e eu vocês. coloquei você pra coordenar isso daí. É que você não tá vendo que você tá. Esse cara é triste. Inclusive, eu peço que vocês orem, que eu estou programando um que eu vou fazer com o pessoal do Facebook. Vou fazer em cima das bem-aventuranças de Mateus, vai ser uma bênção. Mas o Jonathan tem Facebook, né, Jonathan? Esse Jonathan. Mas a gente tá no Vou fazer uma WhatsApp aí, campanha. você manda o Volte link para que o dá pra Facebook. assistir. Mas, ó, vai uma bênção. A gente vai combinando, então. Mais alguém para falar? O Jonathan já falou, a Fernanda já falou, o Joãozinho já falou. Acho que a E a Lauriette outra dormiu. irmã. Acho que ela tá aí, tem um quadrinho dela aí, tem um quadrinho Ah, mas aí. deve ter dormido com o celular, tava no escuro. Dormiu? Deve ter dormido. Vamos orar. Tinha uma outra irmã que tinha entrado. Ela deu boa noite aqui pra mim e disse que tinha que ir. É adventista? É. Todo mundo que entrou aqui hoje era adventista. É que tinha outras pessoas que também entraram e os filhos não deixaram. Por isso que eu tô gravando aqui, porque depois eu mando o link. Antes de orar, então, quero ler aqui da meditação matinal. Essa meditação matinal aqui, ó. Boa. Ela é de 2017, no dia 12 de dezembro, terça-feira, falando sobre os 144 mil, que diz assim, ó. Olha só a experiência, gente, que Deus tem para nós, hein? E lembrando, né, o que vai nos levar a isso? O amor, né? Ó, viram a terra devastada pela fome e pestilência. Viram o sol com poder para abrasar os seres humanos com grandes calores. E eles próprios suportaram o sofrimento, a fome e a sede. Entretanto, jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. Mas o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima, né? Apocalipse 7, 16 e 17. E aí termina dizendo: por sua experiência dolorosa, compreenderam a malignidade do pecado, seu poder, sua culpa, suas desgraças, e olham para ele com aversão. Amém? Amém. Amém. Então, é maravilhoso, né, gente? A gente ter aquela paz de Cristo e você olhar para o pecado com aversão, né? Ou seja, você está na rua, os seus olhos sempre dominados, né, pela unção do Espírito Santo, o seu ouvido também, a sua boca, o seu semblante, você está entendendo? É Enoque, né? Nós não estamos buscando a fé transladora, é assim que fala, transladadora de Enoque. Enoque foi... O Tomzinho não me deixa em paz aqui. Tomzinho, ó, depois você conversa comigo aqui, o gatinho. Então, o que acontece? É isso que a gente está buscando. Então, queridos, que essa seja a realidade na sua vida e na minha vida também. Amém. E peço que vocês orem por mim. Peço que vocês orem que eu vou pregar amanhã numa igreja aqui em São Paulo, para que Deus me revista do seu poder, do poder do Espírito Santo, que almas sejam tocadas e tenham uma comunhão profunda com Cristo. E se alguém de vocês vai pregar amanhã também? Não, amanhã não. Ok. Tudo bem, então. Vamos orar, então? Vamos, eu vou me ajoelhar aqui. Ok. Eu vou me ajoelhar também. Se vocês quiserem se ajoelhar. Vamos lá? Oremos. Pai querido, eterno Deus, agradecemos a Ti, ó Pai, por essas bênçãos que nos proporcionou nesta noite, com os nossos queridos e queridas, ó Pai, que vieram aqui sedentos de ouvir a Tua palavra, pelas palavras que o Senhor nos trouxe, sobretudo sobre palavras de ânimo, de conforto, ó Pai, porque Teu Filho Jesus disse que estaria conosco todos os dias até a consumação de todas as coisas. Ó Pai amado,
Nós te agradecemos, porque o Senhor nos conhece pelo nome. Embora nossos olhos não possam olhar além do invisível, podemos ter a certeza que estás conosco, que está agora mesmo ao nosso lado, porque somente Jesus, o teu Filho, nos conhece pelo nome, assim como tu também conheces. Sabe das nossas dificuldades, das nossas necessidades, de nossos anseios, ó Pai. Aquelas palavras, aquelas, muitas vezes, lágrimas que não temos com quem desafogar, tu conheces, e está anotado diante de ti. Que venhamos sentir este amor, pois tu podes todas as coisas, podes nos transformar, ó Pai. Nós precisamos, Senhor, não apenas precisamos, mas suplicamos que venhas nos revestir do teu Santo Espírito poderosamente, de forma que saiamos realmente cheios do teu Santo Espírito. Que a nossa vida não seja mais a mesma à medida em que nós vamos crescendo nessa intimidade contigo, especialmente nas primeiras horas do dia, orando, buscando e estudando a tua palavra. Ao sair na rua, que as pessoas vejam em nosso semblante a luz de Cristo irradiando em nós, para que possamos dar uma palavra de conforto aos necessitados, aos que sofrem. Ó Pai querido, quantas pessoas agora estão sofrendo nesse exato momento em que estamos orando. Pessoas que de repente estão sendo sequestradas, estão sendo assaltadas, infelizmente algumas até sendo assassinadas, ó Pai, nem tudo compreendemos, mas tu sabe todas as coisas. Os moradores de rua, pessoas necessitadas, ó Senhor, ajude-nos a sentir a necessidade delas, a sentir a tristeza delas também, para que através disso nós venhamos ver o quão o pecado é degradante, o quão ele é maléfico, ó Pai. Talvez a nossa vida, ainda de algum acariciamento, de algum pecado, tenha impedido que o Senhor venha nas nuvens. Se há algo assim desse tipo, então, suplicamos que o Senhor venha desarraigar de nossa vida, ó Pai, porque por nós mesmos não podemos nada, mas se contemplarmos a Ti, olharmos para Ti, tudo é possível ao que crê. Amém, Jesus. Terminando esta oração, Senhor, una-nos com uma família que jamais venha se separar, para que sempre possamos estar unidos aqui online para estudar a Tua Palavra. E eu tenho a certeza, ó Pai, que à medida que formos sendo cheios do Teu Santo Espírito, muitas e muitas outras pessoas virão aqui, porque aqui não conhecerão apenas a verdade intelectualmente falando, mas conhecerão a própria pessoa de Jesus, porque verão em nós esta pessoa. Dá-nos uma ótima noite, que ao colocarmos a nossa cabeça no travesseiro venhamos ter paz, ó Pai. Quantas pessoas necessitam desta paz? E é muito gostoso sentir essa paz, ó Pai. Não nos dê descanso, nem de dia nem de noite, enquanto não sentimos ela completamente. Amém, Senhor. E ao acordarmos logo mais para mais um sábado, que tudo que formos realizar para o glória do Teu nome, seja por motivações verdadeiras e santificadas de um coração que foi conquistado pelo Santo Espírito de Deus e que transborda de amor e de alegria. Amém. Em nome de Cristo, Teu Filho amado, nós te pedimos e te agradecemos, hoje e por todo sempre. Amém. 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 Feliz sábado! Feliz sábado. Feliz sábado. Hoje a gente foi um pouquinho mais longe, mas valeu a pena, né? Valeu a pena. Valeu. Você escolheu logo um dos mais faladores para falar, filho? Aí tá difícil. Mas que bênção, tô feliz porque é isso que a gente tem que fazer neste momento, a gente tem que se unir naquilo que nos une, que é Jesus Cristo, né? Amém. Então que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude e que vocês tenham uma boa noite aí de descanso, tá bom? Feliz sábado a todos. Uma boa noite. Feliz sábado. Tchau, gente. Beijo no coração. Tchau. Tchau.